Bem-vindos a Midnight Whispers. Espero que estejam confortáveis, pois hoje trarei uma nova história. O nome dela é Minha Irmã Desapareceu de uma Cidade que Não Existia. Quando minha irmã Shelby desapareceu, mesmo quando declararam morta, eu sabia que ela estava viva. Eu podia sentir isso. E eu estava certa. Mais ou menos. E então, aqui estou, sentado no meu carro às 2h10 da manhã, perto de um ponto de ônibus escuro que provavelmente não recebe nenhum visitante há décadas, esperando por ela, apesar de ter sido avisado das consequências. Estou escrevendo para me distrair do instinto de caça quase irresistível e cada vez mais forte de correr. O desejo coloca a maior distância possível entre mim e o que só posso descrever como o nada que recua além das linhas das árvores. 28 dias atrás, Shelby estava dirigindo por Mayerthorne, uma pequena cidade da qual eu nunca tinha ouvido falar, até receber uma ligação da polícia. Esse se tornou o último lugar onde a minha irmã foi vista antes de, aparentemente, desaparecer da face da terra. Ainda não tenho certeza do porquê Shelby estava lá em primeiro lugar. Era bem longe de Billings, que era onde ela estava indo, mas acho que essa é mais uma coisa para a qual eu nunca terei uma resposta. Pelo menos, não dela. Eles a declararam morta. Quando a polícia de Mayerthorne me ligou, eles me disseram que encontraram o carro dela, aquele Mini Cooper velho brilhante de 2015 que ela amava tanto, enrolado em uma árvore na beira da estrada. Se ela estivesse no carro quando encontraram o objeto, talvez eu estivesse mais inclinado em concordar com eles. O carro estava quase todo destruído, mas o que restava do interior estava imaculado. Não havia sangue. Sua bolsa e mala estavam lá, as chaves ainda na ignição. Ainda estava trancado por dentro. Tudo estava no carro. Tudo exceto a minha irmã. Mas as autoridades locais me disseram que ela estava morta. E apesar dos meus apelos para que eles procurassem, eles se recusaram, terminadamente. Não precisa, eles disseram. Então eu sabia que cabia a mim encontrá-la. Eu estava atrasado na minha primeira visita a Mayerthorne. Um voo atrasado e uma confusão no meu carro alugado quando finalmente pousei significava que eu não chegaria à cidade até quase meia hora da noite. E para piorar, eu estava perdido. Meu GPS me disse para pegar a saída do 19C, mas eu nunca consegui encontrá-la. Fiz várias curvas e voltei algumas vezes, e cada vez ficava mais e mais frustrado ao ver 19A, 19B, depois a saída 20. Não é como se a 19C tivesse sido fechada recentemente. Os sinais eram perfeitos. Não tinha engarrafamento. E além da rodovia não havia nada além de árvores e pedras. Era mais como se não houvesse uma saída 19C. Nunca houve. E para fortalecer ainda mais a minha crença de ansiedade, meu GPS se recusou a fornecer uma rota alternativa. No que diz respeito ao Google Maps, a única maneira de entrar em Mayerthorne era pegar uma saída que não existia. Depois de mais 3 voltas na rodovia, finalmente desisti e parei em um motel ruim, convenientemente localizado na saída 19B. Perguntei ao rapaz da recepção se ele poderia sugerir uma maneira de chegar até a cidade, já que, naquele momento, eu não tinha ideia de como entrar em Mayerthorne. Ele parecia cansado. E não cansado 1 da manhã. Não, ele parecia exausto da vida. Ele nem se deu ao trabalho de tirar os olhos do livro que estava lendo quando me disse com desdém: vai voltar amanhã de manhã. A saída? Eu perguntei, com um leve sarcasmo enquanto tentava disfarçar meus nervos à flor da pele e o fato de estar à beira das lágrimas. Ele apenas deu os ombros, sem emoção. Eu perdi a cabeça naquele momento. Com a cabeça entre as mãos, eu desabei a soluçar no balcão do check-in sujo daquele motel decadente. Ele foi gentil o suficiente para perguntar se eu estava bem, e imediatamente me vi contando tudo a ele. Por que eu estava indo lá, o quão pouco prestativas as autoridades eram,
como eu sabia que a única maneira de encontrá-la seria se eu mesmo fosse procurá-la. Após um breve silêncio, ele silenciosamente confidenciou que também havia perdido alguém. Sua noiva havia ido para Merton há vários anos, e ela também havia desaparecido. Eles a encontraram? Perguntei automaticamente, embora tivesse quase certeza que eu já sabia a resposta com base nas décadas de miséria gravadas em seu rosto. Então fiquei surpreso quando ele assentiu. Ele olhou para o espaço por um longo tempo antes de sussurrar. Gostaria que não tivesse encontrado. Ele se apresentou como Gary e me disse que minha irmã Shelby tinha ido embora, que nada de bom poderia vir de mim indo procurá-la. Quando ele não conseguiu me convencer a dar meia volta e voltar para casa, ele me ofereceu um quarto para a noite. Ao me entregar a chave, ele me disse relutantemente que 19C voltaria às 2 da manhã, mas que iria embora às 11 da noite seguinte. Eu sabia que ele estava brincando comigo, que nenhuma estrada apareceria magicamente. Pensei em tentar dormir um pouco, e depois dirigi até a próxima cidade para ver se outra pessoa me ajudaria. Então você pode imaginar o meu choque total na manhã seguinte quando, com certeza, assim como o Gary havia me garantido, onde havia um semáforo, agora tinha uma saída. Eu havia encontrado a 19C. O cascalho gasto e a tinta descascada da rampa de saída também pareciam indicar uma estrada bem movimentada. Então, segui a estrada sinuosa de mão única entre as árvores e fiquei confuso, mas aliviado, quando encontrei o caminho para Merton. Esse alívio, porém, durou pouco. A polícia foi de alguma forma ainda mais inútil pessoalmente, insistindo que Shelby tinha ido embora e que eu devia ir para casa, seguir em frente. Não importa que ela estivesse desaparecida há alguns dias. Não importava que não houve um corpo. Perdi horas na delegacia, sem mudar nada, sem convencer ninguém. O caso estava encerrado, me disseram. Para eles, minha irmã estava morta. Mas agora, com base no que eu aprendi, eu realmente queria que ela estivesse. Isso teria sido muito mais misericordioso. Uma gentileza até. À medida que eu continuava minha busca por ela, quanto mais eu demorava, mais eu percebia que havia algo muito errado com a cidade de Merton. Todas as casas que ainda não haviam sido demolidas estavam abandonadas. As estruturas estavam lentamente recuperadas por gramados crescidos e florestas invasoras. As calçadas estavam vazias, e só vi outros 2 carros na rua durante todas as horas que estive lá. Os poucos estabelecimentos que permaneceram abertos tinham apenas um punhado de clientes dentro, e eles claramente não ficaram felizes em me ver lá. Cada pessoa a quem perguntei me disse a mesma coisa. Era assustador como as respostas eram tão parecidas, quase palavra por palavra, como se fossem ensaiadas, que nunca tinham visto minha irmã antes, que não havia nada para mim na cidade deles e eu precisava ir embora. E então eles diziam com essa voz triste e genuína: sinto muito por sua perda. Por fim, 10h50, e eu ainda não tinha encontrado nada. Todas as lojas fechavam às 10 horas. Mesmo aquelas tradicionais abertas por 24 horas em outros lugares, fechavam das 10 até as 3. Eu via a cidade fechar, via ficar vazia de pessoas. Então, frustrado, estacionei em um dos muitos estacionamentos vazios e olhei para a extensão sombria de árvores onde seu carro havia se encontrado. O ar estava pesado, com um silêncio mortal, denso o suficiente para causar asfixia. Foi naquele momento, enquanto eu estava sentado no brilho vermelho do posto de gasolina, que eu captei pela primeira vez a sugestão de algo errado no ar. Eu podia sentir de repente que havia algo lá fora, além da minha visão. Algo esperando logo após as árvores. Algo terrível. Percebi que Gary e o punhado de pessoas que conheci estavam certos. Eu precisava ir embora. Tive essa epifania um pouco tarde demais, porque o que começou a acontecer depois foi a cereja do bolo no meu dia de merda. Quando dei uma olhada nas árvores, como se elas pudessem me dar um sinal, uma resposta, uma escuridão diferente de tudo que eu já tinha testemunhado começou a se infiltrar por elas, engolindo-as. Ela sufocou a luz da lua. Era como uma cortina de nada,
uma presença detectável apenas pela ausência de tudo que tocava. Trazia consigo um cheiro de carne queimada misturado com frutas podres que de repente inundou minhas janelas abertas. Fiquei paralisado quando ele se aproximou. Enquanto engolia as casas na rua, eu podia sentir uma forte sensação de vazio, uma que sugava o ar dos meus pulmões, ameaçando me esmagar. Ao mesmo tempo parecia, certo, um convite estendido em direção ao abraço do nada, em direção a algo antigo e insaciável. Uma escuridão invasora engoliu o brilho carmesim das bombas do posto de gasolina. Foi só a percepção que a escuridão tinha começado a anular a luz dos meus faróis que me tirou disso. Dei uma volta completa para sair dali, acelerando a 65 por hora na estrada sinuosa para fora da cidade. Foi naquele momento que fiquei grato por toda a cidade também estar vazia de policiais. E me aproximei da rampa de acesso às 10h59. Não entendi o que estava acontecendo no começo, porque a estrada pela qual eu estava dirigindo parecia desbotada. Foi quando vi algo metálico brilhando fracamente à distância. Não parecia sólido, como se não estivesse totalmente ali. Então levei um momento para perceber o que era. Era um trilho de segurança de trem que eu vi quando entrei na cidade. Tentei desviar e frear bruscamente antes de bater, mas eu estava quase a 140 km por hora naquele momento. E as leis da física e eu tínhamos opiniões diferentes sobre qual seria a distância correta de parada. Eu me preparei para um final que me fez pensar se meu corpo sequer sentia, se meu cérebro sequer registraria. Mas nada aconteceu. Não. Em vez do som de metal contra metal, meus ouvidos foram recebidos pelo som de buzina raivosa de pessoa que eu havia cortado. Enquanto eu desviava desleixadamente para a I-15, eu estava de volta na rodovia, com a luz do pequeno e decadente motel de Gary visível do outro lado do caminho. Dei uma última olhada no local onde dizia que ficava a saída 19C, e que mais uma vez deixou de existir. Eu não sabia mais o que fazer, então eu voltei pro motel, sem fôlego, descrevendo cada momento disso para Gary. Ele não pareceu nem um pouco incomodado com a minha história, preferindo ficar olhando para o nada. Percebi então que a polícia estava certa. Ela realmente tinha ido embora. Ela vai voltar. Bem, parte dela vai. Ele finalmente me disse, talvez em resposta ao olhar de desesperança que devia estar escrito no meu rosto. 2h30 da manhã. 28 dias depois que ela desapareceu pela primeira vez. No ponto de ônibus da Main Street. Tem certeza? É pra lá que eles sempre voltam. Ele sorriu tristemente, antes de se concentrar novamente em seu livro. Isso foi há semanas. Desde essa manhã, já faz 28 dias desde que Shelby desapareceu pela primeira vez. Aterrissei em Billings e dirigi por 6 horas até os redores de Mayertown, esperando pacientemente a saída aparecer. Pensei em passar para ver Gary, mas decidi não fazer. Ele me pediu para não contar a ele se eu decidisse voltar. Ele disse que não queria o que quer que acontecesse comigo em sua consciência. Mas já são 2h29 da manhã e aqui estou eu, sentado no antigo ponto de ônibus da cidade vazia de Mayertown. Uma cidade que só recentemente voltou à existência, encarando o que resta da escuridão que se dissipa. Agora posso ver Shelby à distância, pálida sobre o luar fraco, descalça, muito bem vestida para alguém que desapareceu há um mês e emergindo da floresta. Eu a encontrei. Mesmo daqui, consigo sentir algo irradiando dela. Um vazio, um anseio oco, uma fome por algo muito mais precioso do que mera carne e osso. Eu devia estar correndo para abraçá-la. Eu devia estar em êxtase. Em vez disso, eu tô congelado. Tomado por outra emoção completamente, uma que eu nunca senti antes perto da minha irmã. Medo. Não apenas medo, um terror avassalador e sufocante. Não era aquele vazio familiar que era de certa forma convidativo que quase me levou mês passado. E a pele dela nem parece justa com seu corpo. Ou talvez ela esteja mais alta do que eu me lembre. Não. Aquele sorriso predatório no rosto da minha irmã. Um sorriso que eu não vejo há 26 anos. Ela se move tão graciosamente quanto fazia em vida.
mas em seus olhos eu vejo apenas a morte. Percebo, enquanto observo o nada palpável encarnando, que está envolto da carne da minha irmã. E não tenho certeza do que exatamente ela quer, do que ela anseia. De certa forma, eu queria que ela não tivesse voltado. Eu devia ter acreditado naqueles que me disseram que ela tinha ido embora, porque ela foi. Ela é completamente desprovida de tudo que a fez a minha irmã. Enquanto luto contra a vontade de correr para o carro, de deixar melhor tom, antes que o que quer que seja que veste a pele da minha irmã como um terno muito apertado possa me alcançar. Não consigo deixar de relembrar minha conversa final com Gary na minha cabeça. Então, eu confirmei. Ela vai voltar exatamente 28 dias desde que desapareceu. Ele assentiu, incapaz de me olhar nos olhos. Mas eu preciso te avisar, Sheila. Se você achou ruim quando ela desapareceu... Ele parou para olhar além de mim, para a extensão escura das árvores na rodovia. Será 1000 vezes pior quando ela voltar. Eu disse a ele que sabia o que estava fazendo, que tentar salvar minha irmã nunca seria um erro. Ai, Deus, ela tá mais perto agora. Não sei dizer se ela tenta preencher esse vazio me arrastando de volta com ela, ou se a fome é mais primitiva, mais literal. Tudo que sei é que Shelby que desapareceu, que eu perdi, não é a mesma Shelby que vejo diante de mim agora. Eu tô congelado no lugar, como se tivesse preso pelo olhar dela. Vou compartilhar isso enquanto ainda posso. Talvez eu tenha cometido um erro, afinal. E essa foi a história. Eu espero que tenham gostado. E também lembre-se, tudo que se esconde no escuro o observa. Vejo vocês na próxima.